Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Segundo, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Terceiro, o perigo dessas heresias na atualidade. Nosso texto áureo se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A palavra-chave é natureza. Primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico diz descendência de Davi segundo a carne. Então Romanos capítulo 1, versículo 3 diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aqui estamos falando diretamente de Jesus o Cristo, tá? Então acerca de seu filho. O filho aqui está com letra maiúscula, que está se referindo a Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus, ele é o descendente de Davi. Então Paulo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, assim como você e eu, que vivia entre o povo de Israel. Então a sua genealogia, ela está registrada lá em Mateus capítulo 1, também Lucas capítulo 3. Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo. Uma curiosidade para você aqui é que Mateus capítulo 1 vai falar da genealogia de José, ela vai vir de Davi pelo filho Salomão. Em Lucas capítulo 3, a genealogia vem de Davi, mas através de Natã. Então ela é a genealogia de Maria. Mateus, genealogia, está quase enroscando aqui, né? Genealogia de José. Lucas, genealogia de Maria. Se você ver a diferença, está lá em Davi. Ó, Davi é o último a ser igual para os dois, tanto Mateus como Lucas. Mas você vê que a de Mateus vai por Salomão, ou seja, do reino, e a de Lucas vai por Natã, o outro filho de Davi também, tá bom? Então, de qualquer forma, seria descendência de Davi, tanto por José quanto por Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20 diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Jesus, ele esteve aqui presente conosco de carne e osso, porém o nascimento dele foi de uma forma diferente da nossa. Não foi uma relação sexual entre um homem e uma mulher, não, negativo. O dele foi algo sobrenatural. Então, Lucas 1,35, só para corroborar com o Mateus 1,20 que nós acabamos de ler aqui. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora veja bem, olha aqui, ó. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Está vendo que esse por isso faz toda a diferença? Por isso, por essa razão, ele será chamado filho de Deus. Por isso, por essa razão, ficou claro para você? Então, ele não é filho de Deus porque foi gerado de Deus, porque ele não existia, passou a existir. Não, não. Por isso, porque o Espírito Santo vai cobrir e ele vai ter um nascimento aqui na terra. Então aqui está o elo divino e humano, as duas naturezas do Senhor Jesus. O segundo subtópico fala sobre declarado Filho de Deus em poder. Então Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa expressão divindade de Jesus, ela é reforçada logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ó, declarado Filho de Deus em poder. Então isso aqui indica que é a divindade dele. E também corrobora com o final do versículo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo, ele descreve os privilégios que Deus concedeu a Israel e depois ele conclui. Está em Romanos 9,5, que é o nosso texto óleo, vou repetir mais uma vez. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. O Senhor Jesus, ele é
judeu, ele é um judeu, ele é descendente de Israel e ao mesmo tempo ele é Deus bendito eternamente, ou seja, ele sempre existiu, ou seja, mais uma vez também, ou seja, né? Ele é humano e também divino. O terceiro subtópico fala sobre o antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, esse texto aqui ele está dizendo que, embora Jesus ele ser Deus, pelo fato de ele ser Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno aqui na terra. E mesmo que fizesse uso delas, isso não seria uma usurpação. Por quê? Porque é dele mesmo. Você usar alguma coisa que pertence a você, não tem nada de errado nisso, não é? Pois é, então com ele também seria da mesma forma. Porém, ele não usou. Aí João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 diz assim: no princípio era o verbo é a palavra da parte de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Peraí, olha só, então o status de Cristo antes da encarnação aqui, João está falando sobre Jesus, antes dele estar aqui na terra, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Paulo ele vem enfatizando o aspecto humano dele, Filipenses 2, 7 e 8. Mas, está falando de Jesus, né? Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós temos uma clareza muito grande no ensino das duas naturezas e uma só pessoa, natureza divina e natureza humana, em uma só pessoa, as duas agrupadas em uma só pessoa. Então essa passagem que a gente acabou de ler, Filipenses 2, 7 e 8, ela é parte de um hino que os primeiros cristãos eles cantavam, e Paulo inseriu ele nessa epístola aos Filipenses. Então o termo grego aqui é morfê, que significa forma, sendo em forma, né? Sendo em forma de Deus, ali no versículo 6, indica a essência imutável, ou seja, não pode mudar. Portanto, Jesus jamais deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus e vai continuar sendo Deus. Ele deixou as suas prerrogativas, ele sendo Deus não quis usar as prerrogativas de Deus, não teve por usurpação, não tomou, não roubou as prerrogativas de Deus. O resumo desse tópico diz que o Senhor Jesus ele é declarado da descendência de Davi segundo a carne e filho de Deus em poder. O segundo tópico fala sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico, agora vai aparecer aqui algumas palavras diferentes, algumas palavras difíceis, tá? Mas é simples, tá? É difícil de pronunciar, é difícil de falar algumas delas, porém são palavras simples, você vai entender já. Quem foi Nestório? Nestório é o nome de uma pessoa, tá? Ele foi bispo de Constantinopla nos anos de 428 até 431, que ele foi bispo aqui. Ele discordava do título dado a Maria, que é mãe de Deus, que usa no grego a palavra Theotokos. Ele sugeriu receptora de Deus, ou seja, Christotokos, que na verdade seria mãe de Cristo, não mãe de Deus, mas mãe de Jesus. Então, Maria é mãe do Jesus humano, não é do Jesus divino. Mateus capítulo 2, versículos 11 e 13 diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Adoraram quem? Maria ou Jesus? Adoraram a Jesus, adoraram o menino, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então é mãe de Jesus, é mãe do menino, é mãe do humano e não mãe de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, como é que alguém vai ser mãe? Como é que alguém vai ser pai? Não tem como, né? Porque ele é eterno. Ele sempre existiu. Como que vai ter uma criação? Não tem. Não teve um início. Então não existe isso daí. O Salmo 90, verso 2 vai corroborar com isso daí, dizendo que ele é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E João 8,58, palavras do próprio Jesus, diz assim: disse-lhes Jesus:
em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu existo por mim mesmo. A posição de Nestório era bíblica e teologicamente correta, mas a preocupação dele não era com idolatria a Maria propriamente dito, mas sim com as ideias do arianismo. Ele corroborava com as ideias do arianismo. O arianismo eu não vou falar porque está em lições anteriores, tá? E aí vem o segundo subtópico que fala sobre o nestorianismo. Peraí, Nestório é o nome da pessoa, nestorianismo é a doutrina que ele criou. Então defendia a formulação dos pais nicenos, também defendia a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o nestorianismo, que é o que nós estamos tratando aqui agora, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Olha a ilustração usada nessa comparação dele aqui. Ele fazia uma ilustração de marido e mulher serem uma só carne, ou seja, ele está dizendo que são duas pessoas diferentes, como está dizendo lá em Gênesis 2,4, que marido e mulher são uma só carne. Ele usava essa comparação, tá? Então essa afirmação, essa comparação, ela foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso lá no ano de 431 depois de Cristo. Então ele, o Nestório, foi condenado por esse concílio que o declarou herege e ele foi exilado pelo imperador. Falar governador, né? Pelo imperador. O terceiro subtópico fala sobre monofisismo, outra palavra diferente, né? Monofisismo significa junção de duas palavras gregas. Quais são? Monos e physis. Monos é único e physis natureza, ou seja, única natureza. Então seu principal expoente foi quem? Foi Eutico, que também era conhecido como Eutique. Essa doutrina ela afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas numa só natureza amalgamada, ou seja, uma mistura, uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, ou nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Tá vendo que essa aqui é uma outra heresia que nós estamos falando para você, né? Essa doutrina foi condenada no concílio de Calcedônia no ano de 451 depois de Cristo. Vou fazer uma ilustração aqui para vocês entenderem, tá? O bronze, o que é o bronze? O bronze é uma mistura do cobre e do estanho, de modo que quando ela se mistura, ela se torna o bronze. Ela não é nem cobre e ela não é nem estanho. Ela é o quê? Ela é bronze, é outro metal. É isso que essa heresia está tratando, tá? A cor verde, por exemplo, ela é uma mistura da cor azul e da cor amarela. Azul com amarelo vai dar verde, não é isso? Então não é nem azul e nem amarelo, é verde. É isso que a heresia está dizendo. Agora, qual que é a resposta? O que ele está querendo dizer aqui? Que Cristo não é nem humano e nem divino. Ele está falando que é uma outra coisa diferente. É heresia isso aqui que eu estou falando, tá? Agora, qual que é a resposta bíblica para isso? A resposta bíblica para isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que alguns versículos nós já lemos, que falamos que até Paulo incluiu no cântico, o cântico nessa epístola aos Filipenses, mas eu vou ler novamente o texto áureo para você, Romanos 9,5. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Então, ele é humano e ele também é divino. Segundo, somente esse versículo aqui já fala tudo das suas duas naturezas, mas tem vários outros também que corroboram com essa ideia. O subtópico de número 4 fala sobre o concílio de Calcedônia. Então essa formulação teológica ela fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Olha o que diz o documento aqui. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, o Senhor. E a união dessas duas naturezas ela é permanente como resultado da encarnação, ou seja, após a encarnação de Cristo, não mudou mais, continua, é permanente, não desune mais. Ou seja, o documento ele é uma interpretação precisa das Escrituras, esse documento aqui, né? E João capítulo 10, versículos 30 ao 33 vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais?
Aí os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, tá vendo? Eles estão reconhecendo, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui ele fala das duas naturezas, e Jesus realmente era homem e era Deus. Eles reconheciam Jesus como homem, mas não reconheciam Jesus como Deus. Os judeus aqui nós estamos falando, tá? Segundo o próprio versículo do Evangelho de João. O resumo desse tópico diz que o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O terceiro tópico fala sobre o perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro subtópico, os monofisistas. Então, quando o monofisismo e o nestorianismo foram rejeitados, houve uma reação. Toda ação gera uma reação. Então, foi rejeitado, houve uma reação. Jacob Baradeus, que viveu de 500 a 578 depois de Cristo, ele era um monge sírio, ele liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecido como tradição jacobita, que leva o seu nome, né? Jacob Baradeus, então a tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Houve um concílio, uma reunião, os exegetas da época se reuniram para tratar disso, tomaram uma decisão. Ele não aceitou a decisão desse concílio de Calcedônia. E quem são eles na atualidade? São igrejas ortodoxas, igreja cóptica, igreja armênia, igreja abissínia e também os jacobitas, os próprios seguidores de Jacob. Então, é importante que nós conheçamos e, sobretudo, nós conservemos a fé em Jesus e o Deus que se fez homem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, como diz Mateus 1:23, e ele também é o Deus que se manifestou em carne, segundo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, segundo Paulo escrevendo a Timóteo. Então nós precisamos conhecer os enganos, os erros, as heresias, para poder nos proteger, para poder defender a nossa fé. Defender a fé significa apologética, tá? Apologética é o estudo de defesa da fé. Aí vem o segundo subtópico, o kenoticismo, mais uma palavra, né? Do verbo grego kenoo, que significa o quê? Esvaziar. Onde está esse verbo? Está lá em Filipenses 2,7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. Então são duas linhas principais aqui. O verbo possuía atributos divinos, mas escolheu não usar. E a segunda linha diz que as prerrogativas da divindade ou da deidade, elas foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Nós entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos ou menor do que Deus. Então o kenosis é o que? O esvaziamento de Cristo, e isso foi uma condição para ser o Messiado, e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. João 17,5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo existir, Jesus tinha uma glória juntamente com o Pai. Tá claro? Aí ele está dizendo aqui agora: glorifica-me com aquela glória. Lembra daquela glória? Quando ele desceu aqui, ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se. Então, isso daqui que nós estamos falando agora, esse kenoticismo, que é a doutrina do significa esvaziar-se, e esse daqui é real, tá? Esse aqui não é heresia. Então, agora como Deus, a natureza divina, olha, Jesus perdoou o pecado. Só Deus pode perdoar o pecado, não é isso? Olha só o que Jesus fez, Marcos 2, 5 e 7. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados? Aí versículo 7 diz: por que dizeste blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então eles sabiam, nós sabemos, que quem pode perdoar pecado, o único que pode perdoar pecados é Deus. Também tem Lucas 7,48, se você quiser ler também. Agora, além disso, Jesus ele recebeu adoração. Quem pode ser adorado? Somente Deus pode ser adorado. Mateus 8,2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Algum momento Jesus falou assim: não me adora não? Não, Jesus recebeu adoração. Quiser confirmar também, Mateus 9,18, Mateus 15,25 também vai falar sobre isso, Jesus recebendo adoração, dentre outros versículos, tá? Isso aqui são só alguns exemplos. João 9,38 diz assim, ele disse: creio, Senhor, e o
adorou. Então Jesus recebeu adoração. Então essa é a sua natureza divina. Agora, Jesus repreende a fúria do mar. O homem consegue fazer isso? Eu desconheço alguém que consiga fazer isso. Mateus 8, 26 e o 27, só vamos ler o 26 aqui. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Somente Deus tem esse poder. O terceiro subtópico fala sobre mariolatria. Pode dizer o que é mariolatria? Mariolatria é adoração a Maria. Se nós temos que adorar somente a Deus, então nós não podemos adorar Maria, nós não podemos adorar José, nós não podemos adorar Moisés, nós não podemos adorar Pedro, Tiago, João, Paulo. Quem quer que seja, foram boas pessoas. Maria foi uma excelente mulher, usada por Deus para gerar o Messias aqui na terra. Nunca falem mal de Maria, de Davi, de José, de quem quer que seja. Não falem mal. Essas pessoas foram usadas por Deus. Porém, adoração somente a Deus. Quando a palavra utilizada mariolatria aqui significa adoração a Maria. Tem pessoas que não adoram Maria, mas adoram outros santos, outras pessoas que foram usadas por Deus, até pessoas que nem foram usadas por Deus. Pessoas criadas pela imaginação do homem. Tem pessoas que adoram a si mesmas. Isso chama-se egolatria. Olha só, adorar a si mesmo, o próprio ego. Então, tem vários tipos de idolatria. Esse aqui é um deles, tá bom? Que nós estamos tratando porque está dentro da lição. Então, o catolicismo romano ele adotou o termo mãe de Deus, que veio de Cirilo, que é um pensamento antibíblico que se desenvolveu e permanece até o dia de hoje por conta da sua popularidade. Então, com isso, nós aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Aquilo lá parece que é certo, eu vou fazer. Nem sempre representa a verdade por parecer que é certo. Olha o que diz Atos capítulo 8, versículos 9 e 10. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Olha só, confundindo a mágica com a virtude de Deus. Então nem tudo que parece nem tudo que a voz do povo decide, nem tudo é bom, nem tudo é agradável, nem tudo é perfeito, segundo o que o povo diz. Mas segundo o que a palavra diz, sim. O resumo desse tópico diz que as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. E a conclusão da lição diz que Cristo tem duas naturezas, humana e divina, ponto final. Essa é a conclusão da lição. Cristo tem duas naturezas, humano e divino. Então nós precisamos conhecer bem aquilo que nós acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e os seus respectivos fundamentos bíblicos. Então, nós acreditamos nisso. Por que nós acreditamos nisso? Porque nós aprendemos na igreja. Mas por que a igreja ensina? Tem fundamento bíblico? Tem base bíblica? Ok, não tem base bíblica, então alguma coisa está errada aqui, não é? Então isso vai ajudar quando nos depararmos com doutrinas inadequadas, quando vierem os confrontos, nós vamos estar preparados para isso, se nós tivermos certeza daquilo ou em quem nós acreditamos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.